Então, vamos lá. Entendida essa conceituação, essa classificação, a gente pode agora tratar de um assunto, né, que é o assunto referente às condições da ação. Então, entendam bem. O direito de ação é um direito público subjetivo de fundo constitucional previsto no artigo 5º. Então, do ponto de vista abstrato, todo e qualquer cidadão tem o direito de ação, que nada mais é do que o direito de ir até o judiciário e pedir a concessão da prestação jurisdicional, né? Isso não significa, ou seja, a universalidade e a abrangência abstrata do direito de ação não significa que toda e qualquer ação proposta seja processualmente viável, né? Porque eu preciso provocar a jurisdição seguindo uma série de requisitos formais, de pressupostos formais, que demonstrem que aquela minha ação ela é legítima, ela é viável e que ela justifica, não é, a invocação da jurisdição, certo? Então, gente, pensando nisso, o sistema processual define algumas condições para o exercício regular do direito de ação. Então, essas são condições de validade, tá, do exercício do direito de ação. No passado, na sistemática processual anterior, a gente trabalhava com 3 condições da ação, que eram interesse de agir, legitimidade processual ou legitimidade ad causam, mesma coisa, e a possibilidade jurídica do pedido. Essas eram as condições da ação, certo? A nova sistemática processual eliminou, né, essa última condição, a possibilidade jurídica do pedido. Eu vou já explicar para vocês que não houve propriamente uma eliminação, apenas não era estritamente necessário que houvesse uma explicitação disso como condição da ação, porque a rigor o próprio processo vai existir para que eu avalie a possibilidade jurídica do pedido, certo? Então vamos lá. O que é o interesse de agir como condição da ação? O interesse de agir nada mais é do que a necessidade do processo para que eu tenha a pacificação de um conflito intersubjetivo. Em outras palavras, só tem razão de haver processo e de haver atuação da jurisdição se a jurisdição for a única forma de eu resolver aquela controvérsia. O processo precisa ter utilidade e, mais do que isso, o processo precisa ser adequado para a pacificação daquela controvérsia. Não tem razão de existir jurisdição se não houver litigiosidade, né? Toda jurisdição pressupõe a existência de uma lide, que é isso que eu falei para vocês sobre a existência de uma pretensão resistida, né? Alguém quer algo e um outro alguém resiste à satisfação dessa pretensão. Aqui só um parêntese, né? A doutrina processual vai dizer que nas ações de controle de constitucionalidade abstrato, porque se trata da discussão de leis em tese, nós não vamos ter a presença de uma lide, mas ali é uma situação muito especial do ponto de vista processual, porque eu tenho ali a discussão de atos normativos em tese, tá? Mas no processo que não está nesse campo, no processo tradicional, regular, eu sempre tenho que ter ali a presença de uma lide, a presença de um conflito, de um objeto litigioso. E aí eu preciso do processo para resolver esse litígio. Se o litígio já tiver sido resolvido de alguma maneira, não existe a condição da ação referente ao interesse de agir. Por exemplo, não existe interesse de agir
para a cobrança de dívida civil já satisfeita. Nesse caso, não há razão para você provocar o manejo da jurisdição. E aí falta interesse de agir, tá? Vou citar para vocês uma situação recente da política em que é bem fácil de vocês vislumbrarem isso. Recentemente, o presidente da República fez uma indicação para um cargo público à Diretoria-Geral da Polícia Federal. Vocês acompanharam isso? E aí houve a suspensão desse ato administrativo através de uma ordem judicial. Depois, o próprio presidente tornou o ato sem efeito e indicou outra pessoa, E aí, automaticamente, houve a perda do objeto, porque aquele ato que estava sendo discutido foi tornado sem efeito, deixou de existir no mundo administrativo. Então, ali, quando houve uma iniciativa de interposição de um recurso da decisão, o judiciário disse, não tem mais interesse de agir, porque o objeto se perdeu, eu não tenho mais o ato contra o qual houve a insurgência. Então, é um exemplo de falta de interesse de agir, Ou seja, se houve a eliminação do ato, se houve a perda do objeto, se o litígio já foi de algum modo pacificado, resolvido, não existe mais, a justificativa para que a jurisdição se manifeste, porque a jurisdição só se manifesta na medida em que existe um litígio estabelecido, tá? Então, quando a gente fala no processo, perdeu o objeto, é porque não há mais sobre o que disputar, O interesse de agir, ele avalia isso, A utilidade do processo e, num sentido mais sofisticado, se o procedimento que foi escolhido pela parte é um procedimento adequado para o fim que ele buscou atingir. Por exemplo, o mandado de segurança é um procedimento que tem uma série de requisitos muito exigentes. Não é toda e qualquer circunstância que eu posso impetrar um mandado de segurança. Se você impetra um mandado de segurança sem cumprir os requisitos legais para tanto, o juiz pode extinguir o processo sem resolver o mérito por conta da falta de interesse de agir, porque você escolheu a via processual inadequada, Então, o interesse de agir avalia esses dois aspectos, que é a necessidade do processo para pacificação de um litígio e a adequação da via processual e procedimental que foi eleita para essa pacificação.